Caso ilustrativo: utilização dos espíritos da natureza. Corria o ano de 1984 quando nos procurou uma senhora sobremaneira angustiada com a situação financeira do marido e também pelo estado enfermiço em que este se encontrava há já 4 meses. Disse que tudo dava errado nos negócios do esposo, a ponto de começarem a escassear as avultadas economias do casal, perdidas, em grande parte, em negócios que fracassavam inexplicavelmente e contra todas as expectativas favoráveis. Até o carro, novo, quase foi demolido em um acidente. Mas a maior preocupação dela era com o estado de saúde do marido, lentamente agravado nos últimos tempos. Tratamento. Assim que aberta a frequência da família, apresentaram-se 2 espíritos deformados, Exus, gritando impropérios e nos desafiando. Reduzidos imediatamente à impotência, foram conduzidos, sem perda de tempo, a instâncias de recuperação. Afastados os Exus, apresentou-se o chefe das hostes das sombras. Calmo e muito confiante, desafiava-nos a desmanchar o trabalho que lhe haviam encomendado. O trabalho maléfico fora feito em 2 partes, uma aqui no Rio Grande do Sul e outra na Bahia. Convidado a desfazer a magia, riu do que julgava ingenuidade nossa. Disse que se ele mesmo quisesse desmanchar o mal, não poderia, pois fora preparado cuidadosamente e jogado no mar. Agora, quem haveria de achá-lo nas profundezas do oceano? Perguntava. Sobranceiro ria gostosamente. Procuramos mostrar que ele estava enganado. Quando se opera no bem, tudo é mais fácil. No caso, bastaria convocar os espíritos da natureza para que eles nos atendessem imediatamente. Das palavras, passamos à ação. Invocamos Iemanjá e pedimos que ela autorizasse o povo dos oceanos a nos trazer o malefício. Rogamos que ela não permitisse a permanência de foco tão negativo em seus domínios. Bastou fazer a sintonia vibratória da mente do mago com as forças vivas do mar para que todo o trabalho saltasse no plano astral, ante seus olhos estupefatos, trazido pelas sereias. Apavorado, viu o búzio cheio de objetos da vítima, inclusive fios de cabelo, além de encantamentos em forma de sentenças, fitas e o nome do cidadão escrito em papel recoberto por cera. A concha também estava protegida por grossa camada de cera, que a isolava da água salgada. O mago foi obrigado a desfazer tudo, os restos, queimamo-los imediatamente. Assim que o mago terminou, ele próprio foi reduzido à impotência e recolhido, inconsciente, a lugar apropriado à sua recuperação. Como se vê, podemos, em tese, desmanchar qualquer trabalho de magia negra em qualquer região da Terra, com o concurso dos espíritos do reino onde o malefício tiver sido colocado. Basta saber convocá-los. Normalmente, médios desdobrados os acompanham nas tarefas de levantamento de trabalhos de magia negra, auxiliando-os nas limpezas. Não há mistério nisso, qualquer pessoa pode comprovar. Valemo-nos das leis que Deus criou para todos os seres. Em nossos trabalhos, frequentemente somos ajudados pelas ondinas, sereias, gnomos, salamandras, sacis e outros espíritos da natureza. As salamandras, por exemplo, nós as usamos para a queima de material deletério dos doentes, principalmente substâncias. 211. Espírito à matéria. Excrescências de tumores cancerosos. Tudo é fácil, muito fácil de ser feito. No entanto, a maioria dos espíritas nem mesmo acredita nesses seres. V. Arquecriptognosia. A palavra tem origem no grego e significa conhecimento de algo antigo e escondido, no tempo. Diz respeito, mais precisamente, ao desvendamento de textos antigos, de passado remoto, já desaparecidos na voragem das eras. A arquecriptognosia surgiu por acaso, por ocasião do atendimento de uma paciente, durante o ano de 1980. Uma senhora nos procurou em busca de auxílio porque seu lar virara um inferno, após a morte do esposo, médico conceituado. A filha mais moça viciara-se em tóxicos e causava grande preocupação, influenciada pela geral dissolução de costumes desses nossos dias de decadência. Arrogou-se prematura independência e se afastava de casa por dias seguidos, sem dar satisfações à angustiada mãe.
O filho mais velho também se desviara, trocou os estudos pelas más companhias. A própria casa em que moravam, apesar de nova e bem construída, apresentava inexplicáveis sinais de envelhecimento, perdendo grandes porções de reboco interno, isso causava estupefação ao construtor, que dizia não entender fenômeno assim insólito. Além disso, o mais importante, a senhora nos disse sentir no ar algo pesado, sensação de desespero, angústia e impotência, parecendo que tudo estava girando ao seu redor. Enquanto Da nos relatava, por telefone, os males que a afligiam, sobretudo a angústia moral e o temor, esboçávamos a conclusão de que deveria se tratar de mais um caso de magia negra, dada a semelhança com inúmeros outros casos. No dia aprazado para o atendimento, a paciente presente, abrimos-lhe as frequências visando faixas de magia negra. Nada apareceu, no entanto. Intrigados, descerramos-lhe as portas do passado. Assim que fixada a frequência, duas médiuns se viram envolvidas pelo turbilhão de intensa tempestade de areia que mal as deixava respirar. Tal era a violência do vento e da areia turbilhonante que não podiam identificar em que lugar se encontravam. Procuramos sossegá-las, incutindo-lhes confiança e acalmando-lhes os temores. Elas começaram, então, a divisar um túmulo de pedras em pleno deserto, com uma inscrição em um dos lados. Não conseguiam atinar com a origem da tumba e da insólita inscrição, que informaram ser composta por silhuetas de pequenos patos, uma espécie de penas estilizadas, círculos de cordas, linhas quebradas em dente de serra, etc. Tratava-se de inscrição hieroglífica, não havia dúvida. Perguntamos às duas médiuns se podiam traduzir o que viam. Elas acharam graça, pois não tinham o menor conhecimento da língua egípcia, quando mais de hieróglifos. Explicamos, então, que deveria ser muito fácil conhecer o significado dos sinais gráficos de qualquer escrita. Eles constituíam a parte objetiva do significado subjetivo, oculto, ligado à forma e disposição dos símbolos. Para captar o significado, portanto, elas deveriam penetrar nessa realidade subjetiva. Pedimos que elas se afastassem, ficando a uns poucos passos do túmulo, e olhassem atentamente para a inscrição. Não deveriam se fixar nos sinais, e sim no conteúdo. Enquanto isso, nós lhes faríamos projeção energética para sintonia com o significado subjetivo, por ressonância de frequência 212. Espírito à matéria. De repente, ambas as médiuns, ao mesmo tempo, começaram a ler a inscrição, como se estivesse escrita em português. Todo aquele que ultrapassar os limites do seu destino terá por vir tempestuoso. Tão curiosa nos pareceu a inscrição que resolvemos investigar as causas da advertência. Descobrimos, então, a origem das vicissitudes de nossa paciente. Na época de Ramsés III, de 1197 a 1165 a.C., nas margens do Nilo e próximo a Tebas, Alto Egito, uma linda jovem vivia em miserável cabana de pescadores, cercada de caniços. Mantinha sua vida miserável alimentando-se da pesca, pássaros aquáticos e escassa plantação, mesmo gênero de vida que levavam suas companheiras de aldeia. O vício agressivo de sua juventude, a pele acetinada mas queimada de sol faziam sua beleza rústica destacar-se entre as outras jovens. Certo dia, quando ela pescava entre os caniços, a barca do faraó passou lentamente junto à margem. O soberano divisou-a entre a vegetação e, impressionado com sua beleza selvagem, ordenou a um oficial que fosse convidá-la a viver no palácio, em seu harém. Refestelada na nova vida em que o destino a colocará, passou a desfrutar da nova situação com todo o fogo de seu egoísmo desenfreado. Livre, poderosa, rodeada de fâmulos, assim que teve oportunidade foi visitar sua humilde aldeia. Não por saudade, mas desejando mostrar a seus antigos desafetos o poder que agora tinha.
Para isso, já havia conquistado a amizade de oficiais inferiores da Guarda Real, que a conduziram, com pequena escolta de 3 homens, ao paupérrimo lugarejo. Tão logo chegou, fez com que os soldados espadeirassem alguns de seus antigos inimigos, incendiando-lhes as choças. Os esbirros aproveitaram a oportunidade para mostrar serviço e, com mão pesada, cumpriram as ordens, enquanto ela ria de gozo, recostada na liteira. Pudemos ver as cenas em que crianças noazinhas corriam espavoridas, aos gritos, em todas as direções. O objetivo da moça não era propriamente matar, mas alardear poder, castigando-os. Pobres autores de antigas rixas sem importância. Durante algum tempo as incursões se sucederam, sempre acompanhadas de dores, correrias e atropelos das vítimas que a excomungavam, amaldiçoando-a com ódio cada vez mais intenso. Muito tempo depois, ela desencarnou. Por não pertencer à nobreza, não teve o direito de ser sepultada no Vale dos Reis. Foi enterrada no deserto, em túmulo modesto que recebeu a terrível e verdadeira sentença dos sacerdotes que, desde há muito tempo e silenciosos, observavam sua conduta. Realmente, pelos atos violentos ela ultrapassara seu destino, que deveria ser igual ao de outras anônimas pescadoras das margens do grande rio. Além disso, sendo plebeia e não desempenhando cargo oficial, não deveria dispor de qualquer espécie de poder executivo, mesmo nas alturas sociais a que fora guindada. O uso do poder para infligir dor e desassossego caracterizou o abuso, com ultrapassagem dos limites de seu destino. Todo o mal que semeara. Agora estava voltando para seu redor, como viva força negativa, exatamente como nos advertem as Sagradas Escrituras. Sabei que vossos pecados vos encontrarão. Números 32, 2.23. Provavelmente, ela já tivera oportunidade de resgatar, em encarnações anteriores, grande parte do mal semeado no passado. Ficaram para o final dos tempos, época atual, as vibrações desarmônicas que agora a assediavam. Como tratamento, envolvemo-la em campos vibratórios positivos, fixando-a em frequência de harmonia. Apagamos de seu cérebro, por despolarização dos estímulos da memória, as lembranças angustiosas do passado, para que não sintonizasse com elas por ressonância vibratória. 213. Espírito à matéria. Aconselhamo-la que se ativesse aos padrões de conduta preconizados nos evangelhos, mantendo pensamentos positivos e vigilância constante. Orientamo-la para que compreendesse: dívidas kármicas, qualquer que seja sua natureza, só se pagam com amor, através da prática da caridade e nos dedicando ao bem com todas as nossas energias. É um erro pensar que karma se paga com sofrimento. Seguindo essa orientação e recebendo passes regulares, a paciente conquistou a paz. Recobrou a confiança e foi abençoada com as luzes da fé viva. Curou-se. Essa senhora, no entanto, jamais poderia imaginar que, pela própria necessidade de atendê-la em profundidade, haveríamos de descobrir outra técnica anímica de investigação psíquica, técnica da maior importância, principalmente cultural. Nosso novo instrumento nos permitiria investigar o passado, mesmo o mais remoto, através da leitura e tradução de inscrições. Ao mergulharmos no passado, estamos, na realidade, entrando em outra equação de tempo, revivendo eras já sepultadas nas dobras dos séculos. Tudo se transforma de novo em presente, dadas as condições dimensionais. Condições estas, novas, mas regidas por leis matemáticas que as tornam passíveis de ser manipuladas, porquanto redutíveis a equações. Assim refletindo, resolvemos fazer algumas investigações, por curiosidade histórica. Os resultados nos assombraram. Pudemos traduzir uns poucos textos antiquíssimos, pintados em paredes de templos. Estes, por exemplo, lidos em uma das criptas do templo de Karnak, k. 1500 a.C., templo já desaparecido. O bem e o mal caminham juntos, quem andar por um dos caminhos dificilmente trilhará o outro.
Não temos outra alternativa, pois nessa andança ou ganhasse a coroa ou perdisse a cabeça. Este outro foi visto à frente de uma imagem de Faraó. Tu és rei porque sempre foste rei. Tu és o abençoado dos deuses, que protegem teu destino assim como a lua preside as realizações das criaturas. Infelizmente, com nosso trabalho dedicado por completo ao atendimento de enfermos, não temos tempo e condições de fazer investigação sistemática do passado, explorando suas perdidas riquezas culturais. É nossa intenção, todavia, vasculhar antigos templos egípcios com mais vagar, assim que for possível. Esperamos que outros investigadores se dediquem a esse filão e, com mais técnica e tempo, desenterrem do tempo perdido os tesouros de sabedoria. Conclusão. Tudo que vimos até aqui, tudo que se mostrou, resolveu, comentou, revelou, tudo quanto estudamos e analisamos é de interesse vital para todos os humanos, temos certeza. E, por isso mesmo, fascinante. Os aspectos científicos dos fenômenos abordados são importantes e válidos, sabemos. As equações matemáticas que embasaram muitas de nossas pesquisas e achados falam a verdade em sua frieza lógica e estão bem aplicadas, mas tudo isso de nada valerá. E toda esta obra também, se não tiver o amor como causa e o amor como objetivo. O amor deve ser o alfa e o ômega da ação humana, pois só ele dá consistência eterna. Baseados neste princípio, programamos um trabalho que dura mais de 20 anos, durante os quais temos procurado não nos afastar da essência do Evangelho e do maior de todos os mandamentos, o do amor. Este livro é apenas subproduto de nosso trabalho assistencial, o só foi. 214. Espírito à matéria. Escrito porque esse trabalho precisa ser ampliado, de modo a abranger, se possível, todos os necessitados do planeta, encarnados e desencarnados. Não tem importância, portanto, o que esta obra possa ter de importante. Por mais valor que da tenha, será ultrapassada pela de outros que nos sucederão. É preciso que seja assim, pois ela visa a caridade, e a caridade que ela ensejará, esta sim, há de ser inextinguível. Já disse o apóstolo Paulo, a caridade jamais passará. Transcrevemos, como ômega, seu hino à caridade. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar os montes, se não tivesse a caridade eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse a caridade, isso de nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a liberdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. Ilimitada é a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois, veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas, depois, conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade.
Icor 12h31 menos 13h e 1 a 13 asterisco asterisco asterisco. 215. Espírito à matéria. Todas as palavras deste livro foram escritas para se tornarem instrumentos de caridade nas mãos dos que trabalham na seara do Cristo. Elas nasceram da caridade, e para ela devem retornar. 216.